deve ser vendido, o Flamengo deve vender o Gabigol, porque aparentemente surgiu uma notícia que o Flamengo já está estudando a venda de Gabriel Barbosa por conta dessa polêmica toda de renovação, renova ou não renova, e com medo de perder o jogador de graça, o Flamengo já pensa em vendê-lo e fazer um dinheirinho. O que vocês acham disso aí? Eu tenho uma opinião, vou deixar para falar depois. Mas e aí, cara? O Flamengo deve vender o Gabigol? Difícil, hein? Cara, é complicado porque eu acho que além do financeiro, obviamente, além do retorno financeiro, além do lucro e tal, tudo que envolve economia, o que é mais lucrativo para o Flamengo, o que não é, tem muito além disso, sabe? Tem a idolatria, tem a história do cara, é referência de ídolo que todos os flamenguistas que nasceram ali a partir de 95 e tal, 98, tiveram assim como referência de ídolo máximo, de um cara que veste a camisa, de que continua no clube durante muitos anos. Tivemos outros nomes, obviamente. Tivemos como referência de ataque, tivemos Obina, que é um nome que, Obina é melhor que Eto'o, ficou um meme, mas foi um cara que decidiu uma Copa do Brasil pro Flamengo. Tivemos o Souza, que ajudou em campeonatos cariocas. Adriano Imperador, em 2009, conquistando o hexacampeonato e tal. Mas o Gabigol, acho que é referência tanto de liderança, como um jogador que é a cara do Flamengo dentro de campo, como um líder técnico, como um goleador. Então, tipo assim, tem muita coisa envolvida além de negócios, né? Eu acho que ali vai além de recompensa monetária e tal, tudo que envolve dinheiro, eu acho que vai além disso. Mas é complicado pelo modo que está se andando esse negócio, sabe? Tipo assim, por exemplo, o Marcos Braz, pós-Fla-Flu, ele foi perguntado pela até a minha amiga Tati Tavares sobre como que tá funcionando esse negócio do Gabigol, né? Como que tá funcionando essa renovação do Gabriel. Ele disse que o Flamengo ainda não entrou em contato com o jogador. E ele disse que o torcedor ficar tranquilo que no final de tudo vai ser o melhor para o Flamengo. Então, aí deixa uma incógnita no ar gigante, porque você tem inúmeras possibilidades de o que pode acontecer, sabe? Sim. O que pode acontecer? Ele vai sair, não vai sair brigado, vai sair em paz. Pode acontecer muita coisa, entendeu? E isso é complicado demais porque, obviamente, ficam as boas memórias, né? Obviamente, nesse caso. Mas é de desejo do jogador permanecer? E se quer permanecer, quanto que ele quer aumentar o salário? Porque diziam que ele queria 50% do valor, né, do salário, mais 5 anos de contrato, ou seja, uma década de Gabigol no Flamengo. Será que é válido? Será que rende? Será que vale a pena esse negócio? Será que não é muito arriscado? Entendeu? Então, tipo, tem muita coisa envolvida. Eu acho que vai ser uma novela, assim como tem sido tudo dentro do Flamengo, né? O Flamengo já tem, de contratações aí, já tem algumas temporadas, né? De La Cruz, Léo Ortiz, que ainda tá na novela. O Flamengo ofereceu outro contrato agora pro jogador e tal. Ainda está em contato com o Red Bull Bragantino. Cara, agora... a própria contratação do Gabigol na época, pô. Quando ele tava. Que ele veio emprestado, lembra? Ele veio emprestado do Benfica, e aí depois foi uma novela. Foi uma novela, o Jorge Jesus também, que depois acabou saindo. Entendeu? Então, tipo, algumas novelas estão acontecendo no Flamengo. O Flamengo tem muito contato com a Globo, né? E tal. Tá tendo várias novelas aí, né? E tal. Várias novelas mesmo. Cara, é isso. É difícil falar sobre Gabriel Barbosa, porque a gente tem que separar, né? Gabriel até 2022 e Gabriel a partir de 2022. São os dois jogadores completamente diferentes. Mas eu tô muito nessa linha aqui do Guilherme, cara. Quando ele fala que não existe o clube se desfazer de um dos grandes ídolos da história assim. Porque se a gente for falar sobre a história do Flamengo, tem quem diga que Gabriel é o segundo maior jogador da história, tem quem diga que Gabriel é o terceiro, mas o fato ele está entre os 5 maiores, tá? Queira você flamenguista ou não, o Gabriel Barbosa é um dos 5 maiores ídolos da história do Flamengo. É o cara que, apesar dos pesares, nos deu 2 Libertadores, nos deu forte, né? Mas, enfim, ele decidiu 2 Libertadores para o Flamengo, foi muito decisivo nos 2 campeonatos brasileiros que o Flamengo ganhou quando ele esteve aqui. Na Copa do Brasil, ele também foi importante, Campeonato Carioca, enfim. Gabriel Barbosa é o rosto do segundo maior momento da história do clube de regatas do Flamengo. E o time não pode se desfazer dele dessa forma. Parece que a gente está falando aqui com todo respeito ao jogador, mas parece que a gente está falando do Vitinho, que foi uma contratação que veio super badalada, que não rendeu o esperado, e que o Flamengo está tentando se desfazer o mais rápido possível para ter algum lucro no futuro. Eu acho que o Flamengo, talvez o problema seja querer tratar todo mundo da mesma forma, só que não nivelando por cima, sempre nivelando por baixo. E aí trata, por exemplo, o Gabigol da mesma forma que o Pires da Mota, pô.
Isso não existe, gente. Desculpa, porque o Gabriel, mais uma vez, decidiu 2 Esporte. Libertadores para o Flamengo. De novo, Arthur, você acha que deve manter o Gabriel Barbosa? Acho que não. Minha opinião, acho que o Flamengo não deve manter o Gabriel e deve vendê-lo pelo bem do clube, pelo bem dele também, tá? Eu acho que é melhor encerrar essa história agora e ficar os bons momentos do que ficar arrastando e, enfim, estragar uma página linda. Mas eu acho que a forma como o Flamengo tá lidando com isso é muito desrespeitosa, pô. É a mesma coisa que, por exemplo, tá Sim. eu, Vini e LF aqui. Nós começamos o projeto juntos. Imagina se eu fico aqui falando, LF, bora tirar o Vini do programa, mas não falo nada com ele não, mano. Deixa ele, a gente vai plantando coisas pra ele se afundar sozinho, até o momento que a gente cozinhe ele, a gente fala, tá vendo, galera? Ele teve que sair, pô, ele tá muito ruim, tá acabando o programa. É basicamente isso que o Flamengo tá fazendo. Arthur, você tá sendo muito extremista. Beleza, eu posso estar sendo muito extremista. Só que um exemplo disso é na temporada passada, pô. Que o Gabriel jogou a temporada inteira praticamente lesionado, ninguém falou sobre isso. A culpa do Flamengo estar mal caiu muito em cima dele, porque, de novo, ele é o rosto da geração. E só no final da temporada ele veio falar, pô, galera, estava lesionado. Não teve uma comunicação do Flamengo pra falar, galera, o camisa 10 do clube, o maior ídolo da atual geração, tá machucado, tá? A gente vai tratar, ou talvez ele tente jogar, mas saibam que ele tá com problema, entendeu? Então, pra mim, parece... Também, ele também, pela festa, pela música, sim, deixou a desejar um pouco em alguns momentos, mas obviamente que ele não é o culpado, o principal culpado no Flamengo estar ruim. Eu acho que assim, ele também tem que ter um pouco de noção às vezes, porque ele dá uns deslizes. Só que me parece, vou bater nessa tecla de novo, me parece que a diretoria sempre quer ser o foco de tudo. E aí, a partir do momento que alguma coisa tá ficando maior que a diretoria, eles têm que cortar a asa. E isso tá acontecendo com o Gabriel Barbosa, que tá trazendo problemas pra diretoria. Já bateu de frente com o Marcos Braz, deu essa declaração e não pegou bem pra diretoria. Então, é uma página que tá com alguns problemas e algumas manchas, né? Mas, enfim. Eu acho o seguinte, fala aí, Vini. Rapidinho, Jeff. A gente vê esse despreparo também, não só com o Gabriel, mas, por exemplo, com o Everton Ribeiro, que era um jogador que estava tudo certo para ele sair, já sabiam que ele não ia permanecer lá dentro, né, na cúpula do Flamengo, e aí o cara sai praticamente junto com o Felipe Luiz e Rodrigo Caio, jogadores que receberam uma homenagem, e o Everton Ribeiro, que foi um dos nomes também de 2019, foi um dos percursores dessa boa fase do Flamengo, né, já que chegou em 2018, foi a principal contratação do Flamengo, dessa nova era, né? Juntamente ao lado de Diego ali, que chegou em 2016. Logo depois veio o Everton Ribeiro numa briga do Flamengo com o Palmeiras, que foi uma contratação na época bombástica, e não recebeu, na minha opinião, né? A atenção devida de ter uma despedida, de ser um jogador de ser homenageado, porque os mesmos títulos que Felipe Luiz e Rodrigo Caio venceram, o Everton Ribeiro também venceu. Entendeu? Então, acho que falta, às vezes, um pouco de cuidado do Flamengo de tratar seus ídolos. Entendeu? Obviamente que o Flamengo tem que sempre ver o que é melhor para ele. Isso aí é notório. Mas eu acho que falta um pouco de carinho quando o assunto é tratar bem dos seus ídolos. Porque, independente de se o jogador vai se aposentar, se vai sair para outro time, ele merece respeito, porque enquanto ele esteve vestindo a camisa rubro-negra, ele estava honrando e respeitando da melhor maneira possível, cara. É isso. Não, com certeza. Eu concordo com o que vocês falaram, mas é o seguinte, o Flamengo sempre vai ser maior que qualquer jogador que já passou na história do clube. Mas também concordo que a diretoria não sabe tratar da melhor forma possível. Eles não sabem como agir nessa situação. Que assim, sendo bem sincero, o Gabigol atual não cabe mais no elenco do Flamengo, independente do que ele vence ou não. Ele é um jogador a menos para o Flamengo atualmente. Ele é um cara que não está agregando em nada no Flamengo quando entra em campo ou fora do campo, sabe? Assim, é um jogador que tá ali no Flamengo, tá fazendo parte do elenco, mas, cara, a gente não conta mais com aquele Gabriel de 2 anos atrás. Não é o mesmo Gabriel de 2022. Tá mal, você não conta com o Gabriel para isso. Exatamente. É um ídolo, tá na história do Flamengo, mas também tem que se entender o momento certo de sair. É melhor ele sair e ser lembrado pelos bons momentos do que sair fritado do time, com a torcida pegando no seu pé. E também sou contra o jeito que a diretoria trata isso e tudo mais. Só que eu também não acho que o Gabriel é um anjo santinho que, não, vamos ver, olha só, tem que renovar com ele, nosso ídolo. Nossa, como a diretoria do Flamengo trata mal o Gabigol. Pô, cara, as notícias que saem, a gente trata isso aqui baseado pelas notícias que saem pra gente aqui na mídia. Dizem que o Gabigol pediu um salário de 50% maior do que ele ganha, pô.
se isso for verdade, isso é bizarro. Isso é bizarro. A gente não pode cravar que isso é verdade. A gente não pode cravar que o Gabigol pediu um salário 50% maior do que ele recebe agora, porque isso é uma especulação. Mas, pô, se supostamente for verdade, pô, ele não é nenhum anjo também, porque, pô, pedir isso é inapropriado, pô, pros valores do futebol brasileiro. Ele é maluco de pedir isso. Ele receberia o maior salário do futebol brasileiro não jogando por onde, tá ligado? Não fazendo por onde. Ele não tá jogando nada, galera. Assim, sendo bem sincero, ele tá jogando nada mesmo. Ele entra em campo, pô, ele não consegue encontrar a bola, sabe? Tipo, nem a bola encontra ele. Ele tá perdido em campo quando ele entra. Em qualquer posição, assumiu a camisa 10, começou a jogar meio ali de ponta, armador, cara, não deu em nada. Pediu para voltar a ser centroavante, reclamou disso na temporada passada. Teve oportunidades e continua jogando do mesmo jeito. Ele sai da área toda hora, fica procurando bola. Cara, não sabe armar jogo, não é a dele, sabe? Sim. Ele não é um jogador técnico para isso, o suficiente. Ele não é um jogador caneleiro também. Só que para fazer essa função, não é a dele, cara, não é dele. E tem jogadores que fazem essa função com destreza no Flamengo, né? Já tem muitos até, de sobra. Ele, cara, não entendeu que, pô, o negócio dele é fazer só gols. Só gols é forte, mas o negócio dele é fazer gols. Só que, cara, chegou um jogador que tá fazendo isso melhor do que ele, que é o Pedro. Sim. E gerou todo esse atrito e tudo mais. E eu não vejo o Pedro saindo do time titular o Gabriel entrar só por ele ter conquistado 2 Libertadores pelo Flamengo. Não, sabe? Impossível. E a galera comenta aqui, ó, tem comentários fortes. Porque em uma delas o Pedro esteve presente, né? Sim, exatamente. Ele foi presente em 2019. O Pedro foi o artilheiro do Libertadores 2022. Não foi qualquer coisa. Foi o Rei da América, né? Foi o Rei da América, foi o jogador com mais gols em uma edição da Libertadores pelo Flamengo, 12 gols. Eu vou trazer comentários aqui. E aí pra gente, Arthur? Olha só, o Guia coloca: eu, como botafoguense, odeio o senhor Gabriel Barbosa, mas não existe um clube desfazer de um dos grandes ídolos da sua história assim. Se é do meu time, mesmo sendo ruim, eu não aceito a saída por tudo que ele fez pelo clube. E aí o Arthur coloca: nos deu BH, Arrascaeta e Diego, simplesmente não existe. Pô, mas espera aí. O Gabriel, em 2019, fez 11 gols na Libertadores e 25 no Brasileiro, pô. Ele foi muito importante. E aí o Arthur Xavier coloca também: eu sou muito contra essa idolatria cega com o Gabriel, mas realmente a diretoria está tratando o Gabriel como Rodinei. E aí o Guia coloca: não acha um bom reserva, um cara importante pro todo? E aí o Arthur Xavier já responde: o problema é se ele vai querer receber como reserva, né? Exatamente. E diferente do ano passado, a torcida não tá de má vontade, entra aplaudindo todo o jogo. O problema é que ele não tá rendendo mais, a 10 pesou. Espero que ele volte ao normal o quanto antes. Perfeito. Não, esperamos também que, para quem é flamenguista, esperamos que tudo dê certo. E acho que até para quem não é flamenguista deve ter as opiniões aí, entendo. Só que, cara, se ficar nessa guerra para ele sair no final do ano, que ele seja vendido e, sei lá, o Flamengo consiga algum lucro com isso. Um retorno, né? Um retorno. O negócio é ter mercado para alguém querer comprar o Gabriel, né? O Corinthians queria, mas o Corinthians é uma farsa, pô. O Corinthians não tem dinheiro. Tipo, por exemplo... Não, é engraçado a forma que a LF fala, mas, tipo, o Rojas... Saiu hoje que o Rojas foi uma contratação que tiveram alguns clubes, como o Vasco e o Botafogo, brigando pelo jogador, rescindiu o contrato hoje com o Corinthians, está discutindo a rescisão com o Corinthians, porque ele alega falta de pagamento, tá ligado? Absurdo, irmão. E o Corinthians, tipo, tá tirando desse dinheiro, porque comprou o Rojas e não tem dinheiro para pagar, e comprou o Garro, entendeu? Que foi o jogador que, por exemplo, fez o gol de empate lá contra o Palmeiras e tal. Comprou o Mateuzinho. O Rojas comprou o Mateuzinho, e, tipo,